Estamos aqui para dar início a um programa que certamente vai trazer algo especial para a sua vida. Meu nome é Paulo Santana, eu sou pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Memorial de Governador Valadares e estamos trazendo aqui no canal cristão da Superi TV o programa O Sentido da Vida. Esse programa tem uma proposta muito clara, a proposta de trazer uma resposta contemporânea para perguntas relacionadas à existência do ser humano. Por que eu estou aqui? Qual a razão da minha vida? Qual o propósito da minha existência? O Sentido da Vida também vai procurar apresentar questões relacionadas ao grande problema do ser humano. Temos a convicção que o grande problema do ser humano é o seu relacionamento com Deus. E por meio do Sentido da Vida nós vamos poder conversar com você, aí amigo telespectador, sobre essas questões que nos afligem, questões que nos abatem, mas certamente questões que podem trazer uma nova perspectiva para a sua vida. E hoje, inaugurando o nosso programa, abrindo o nosso programa, estamos com uma presença especial entre nós. A presença do reverendo Elias Dantas. Reverendo Elias Dantas, pastor presbiteriano, que hoje vive nos Estados Unidos e dirige uma universidade em Nova York, trabalha na formação de liderança, mas também trabalha apresentando, trazendo ideias novas para a igreja, igrejas cristãs ao redor do mundo, mantém contato com igrejas em mais de 40 países, com missionários. E o pastor Elias Dantas está aqui para trazer uma palavra sobre o sentido da vida. Pastor Elias Dantas, seja bem-vindo ao Sentido da Vida. É uma alegria recebê-lo aqui no canal cristão, aqui na Superi TV. E nós queremos saber, pastor, fale-me um pouco a respeito do senhor e sobre o sentido da vida. Muito obrigado, pastor Paulo Emílio. Elias Dantas, como foi dito aí, esse é o meu nome, trabalho, vivo em Nova York, onde dirijo, sou um dos diretores da universidade lá. É uma universidade muito antiga, 130 e poucos anos, com milhares de estudantes, uma universidade cristã. E ali sirvo e procuro facilitar a vida das pessoas. O chamado de Deus na minha vida, aquilo que enche meu coração de paixão, de alegria, de gozo, é o chamado de facilitar o andamento da vida de outras pessoas. A vida de cada ser humano é marcada por algumas fases. A fase da ação de Deus na vida de uma pessoa, quando ela nem se percebe. Deus vai preparando a vida da gente, cada ser humano, dando a família que a gente tem, o contexto que a gente tem, histórico, social, cultural, os amigos, as situações da vida, especialmente os talentos, e especialmente as situações e experiências duras da vida, para nos preparar e nos formatar para o propósito que Ele tem para cada ser humano de cooperar para a melhora da sociedade. Quando você é cristão, você coopera para isso de uma perspectiva da bondade de Deus, da glória de Deus, para a glória de Deus. Mas qualquer ser humano é criado por Deus com o propósito de ser uma bênção para os outros. E Ele vai formatando a vida da gente através das experiências, para que a gente aprenda, para que a gente viva essas experiências, para que a gente, ao passar por elas, seja treinado e console os outros com a consolação que recebemos deles, se somos cristãos. Eu diria que uma das mais poderosas armas ou ferramentas divinas para o propósito na vida de qualquer ser humano são as experiências duras da vida. A vida é duríssima para muitos.
dura para a grande maioria. Muitos poucos têm esse privilégio de passar pela vida sem sofrer. Sofrer, pelo menos sofrer pouco. Eu diria que se a gente passa na vida sem sofrer, é porque outro sofreu por a gente. E nos protegeu, um pai, uma mãe, um parente querido, um amor. Então sofreu em nosso lugar, redentoramente. E Deus permite que a gente passe por situações difíceis, se a gente, por exemplo, se a gente é cristão, se a gente conhece Jesus, para que a gente receba nas situações difíceis um consolo que vem dele, para poder consolar outros que ainda não o conhecem pessoalmente. E que se a gente não ajudar, eles vão estar numa situação calamitosa. Então, quando a vida é vista dessa perspectiva, ela ganha uma beleza tremenda. Porque você não vive nem só para si e nem morre só para si. Você vive para os outros, por amor àquele que morreu por você. E aí a vida vale a pena ser vivida. Então, o sentido da vida, nessa perspectiva, pastor, está em entender que a vida, como ela se apresenta para cada um de nós, desde o nosso nascimento, a família onde nós nascemos, onde fomos criados, aquelas experiências dolorosas, experiências que nos machucaram, isso tudo foi moldando a vida da gente para que nós pudéssemos servir as pessoas e fazer com que a vida tenha sentido e tenha razão de ser. Bom, elas moldam se a gente fizer a pergunta correta. Porque se o que estiver no nosso coração for a tristeza, o desespero, a revolta e o porquê, você não vai chegar a lugar nenhum. Essas perguntas só criam outras perguntas e entristecem a nossa alma. Mas se diante das situações duras da vida, das situações difíceis, ao invés de perguntar o porquê, porque o porquê vai gerar respostas incompletas, a gente perguntar o para quê, tudo muda. Tudo muda, porque é para a gente poder ajudar outros. O contentamento na vida não vem necessariamente de grandes riquezas, isso tudo pode ajudar, não vem de um grande intelecto. O contentamento na vida de uma pessoa vem do contentamento dos outros ao serem ajudados por a gente. Será que poderíamos dizer, pastor, que o sentido da vida do ser humano, independentemente da religiosidade que ele segue, da religião que ele tem, o sentido da vida está em o ser humano descobrir que ele foi criado para um relacionamento pessoal com Deus? Isso é o que diz a nossa confissão de fé. Os cristãos ao redor do mundo fizeram sempre essa pergunta: qual é o propósito na vida? Para que fomos criados? E as grandes confissões de fé que retratam o pensamento da comunitário cristão, do grupo cristão, sobre o propósito da vida, diz que fomos criados para amar a Deus e gozá-lo para sempre. E o amar a Deus e gozá-lo para sempre tem um aspecto metafísico. Amar a Deus eternamente, gozá-lo eternamente. Mas o amar a Deus tem um aspecto temporal e manifesta-se na justiça na praça pública, no amar ao próximo. O amor, eu diria assim, a justiça, o desejo de ajudar o outro, de abençoar o outro, ser justo com o outro, é o amor de Deus manifestado na praça pública. Ah, que coisa legal, que coisa jóia, isso mesmo. O Sentido da Vida, pastor, é um programa que tem uma proposta muito clara de apresentar esse relacionamento entre Deus e o ser humano como um aspecto extremamente acessível para as pessoas. E a linguagem que nós queremos trazer é uma linguagem contemporânea, uma linguagem que toque em questões da existência humana. Nós vamos ouvir agora, nós vamos ver um clipe muito especial do Estênio Márcios, que fala Fim de Tarde no Portão. É um clipe que você, amigo telespectador, vai gostar muito. A letra dessa música, fica prestando atenção à letra, porque fala do pai que espera
o filho voltar todo sujo, todo mal cheiroso, e ele ama esse filho como Deus ama o ser humano. Fique conosco. Daqui a pouco a gente volta, vamos ouvir, vamos ver esse clipe. Depois nós vamos conversar um pouco sobre ele, pastor. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Estamos de volta aqui com o Sentido da Vida. Esse programa é um programa novo, um programa com uma proposta de apresentar o que é o relacionamento do ser humano com Deus, de dizer que você vai encontrar sentido para a vida quando você encontrar Deus na sua vida. E estamos aqui hoje abrindo o nosso programa com o reverendo Elias Dantas. E se você chegou agora aí, ligou a sua TV, saiba que o reverendo Elias Dantas, de passagem aqui por nossa cidade, está abrilhantando a inauguração do Sentido da Vida. E nós vimos aí um clipe, pastor, que trata do pai que espera o filho no portão. O pai que espera o filho voltar depois de sair de casa e brigar com a família. E o pai ama esse filho de maneira assim devastadora, um amor assim incontrolável. É o amor do pai pelo filho. O que é que isso tem a ver com a grande questão por que eu estou aqui, que é uma questão existencial, que é uma questão que trata do sentido da vida, pastor? A história do filho pródigo revela um Deus
que sempre toma a iniciativa para nos abençoar. Ela é contada num contexto do Oriente Médio, onde jamais se poderia esperar, era uma desonra para um pai, quando um filho pede a herança que lhe cabe, na fortuna do pai, nos bens do pai ainda em vida, e indiretamente desejando que o pai morresse, ele jamais se esperaria, na mente dos que ouviram a parábola contada por Jesus Cristo, que aquele pai estivesse aguardando na porta um filho que voltasse, porque o filho lhe desejou a morte. E muito menos que ao ver o filho, ao invés do filho correr para o pai corresse para o filho. Mas esse é o nosso Deus. Ele é sempre um Deus que busca. Quando Adão e Eva cometeram o seu pecado em Gênesis capítulo 3, a cena seguinte mostra os dois escondidos atrás do matagal, do jardim, e Deus perguntando a eles: Adão, aonde estás? Deus, o nosso Deus, é o Deus que busca o perdido, é o Deus que busca o sem rumo, é o Deus que mostra o caminho de volta. Especialmente nós que temos o nosso DNA alterado. Essa coisa que a Bíblia chama pecado, esse fazer o que não deveríamos fazer, pensar o que não deveríamos pensar, deixar de pensar o que deveríamos pensar, ou deixar de fazer o que deveríamos fazer, o errar os propósitos para uma existência feliz que Deus estabeleceu para cada um de nós, Deus chama isso de pecado. É um erro do alvo da nossa vida. E esse erro constante afeta o DNA nosso. O DNA nosso, nós fomos criados com o propósito de, no gozo da comunhão com Deus, amá-lo para sempre e abençoar os outros. Mas hoje, o que a gente vê no dia a dia aí é o que Malinowski falou, um sociólogo polonês, inglês. Ele era um sociólogo antropólogo, que levou 40 anos de sua vida acadêmica procurando descobrir quais eram os universais da raça humana. E ao final da sua vida, ele disse que chegou à conclusão que o que define o ser humano poderia ser sintetizado em 4 verbos centrais: o verbo ser, o verbo ter, o verbo existir e o verbo influenciar. No sentido de que no nosso DNA humano há sempre o desejo de ser, como o filho pródigo, ser alguém, cair fora da cobertura do pai. Eu quero ser eu mesmo, saiu de casa. Ser humano é assim, nós queremos a fama, nós queremos o reconhecimento de todos. Foi isso que o filho pródigo fez. O desejo de ter, ele disse: eu vou sair aqui, vou ter a riqueza, 50% da riqueza do meu pai, vou sair bem aventurado, bem coberto. E ele foi e gastou tudo com as prostitutas, diz a Bíblia, as mulheres. Foi sendo reduzido a nada, porque o mundo é assim, ele tira tudo que a gente tem, quando a gente não tem mais, ele joga a gente aos porcos. Muita gente hoje, pastor, desculpe interromper, mas muita gente hoje, talvez alguns telespectadores que estejam nos ouvindo, estão nessa situação. Estão assim. Comendo comida de porco. Estão já deram para si mesmos tudo o que tinham. E a boca do egocentrismo é insaciável, estão vazias, não tem mais nada. Só tem as bolotas dos porcos. Mas a gente é motivado pelo desejo de ter, pelo desejo de possuir. Por isso que a gente trabalha tanto. Mas é como dizia um amigo meu, filho do dono da usina Chiarelli, fabrica ladrilho. Uma vez antes de fazer o casamento dele, com uma moça da nossa igreja, ele perguntou para mim, um homem multimilionário, avião particular. Ele disse: será que a vida é só isso? Trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter, para ter, para ter, para dominar. Até você descobrir que tem alguém que lhe domina mais que você, tem mais que você, é mais conhecido que você. E aí você trabalha, trabalha, trabalha para ter, e vira um ciclo vicioso. É só isso. O DNA da raça humana deturpada é só isso. Consumismo. É o desejo assombroso. o desejo da fama, o desejo da prosperidade e o desejo do pertencimento, mas é um pertencimento dominador, que é o verbo existir que Malinowski escreveu. Ele também disse que a raça humana pode ser definida na sua comunalidade pelo verbo influenciar. Só que
que o pecado na raça humana, meu, seu, de cada um de nós, o influenciar deixa de ser o pensando no bem do outro, mas pensando em como usar o outro para os meus próprios propósitos. Então o filho pródigo foi exatamente isso. Ele saiu de casa, ele queria fama, ele queria sua prosperidade, ele queria um outro grupo, ele se envolveu com prostitutas, com beberrões, etc. Ele queria ser ele e descobriu o seu vazio, até o dia que ele resolveu que daquele jeito não dava mais. E quando ele resolveu voltar, ele chegou e encontrou o pai a esperar, para restaurá-lo o DNA, para que ele pudesse virar um influenciador do mundo, uma pessoa que bendiga o mundo, um propósito na vida. Exatamente. Hoje nós estamos 2000 anos depois da história ter sido contada e o filho pródigo ainda nos abençoa. Ele se tornou um influenciador de cada um de nós, no seu arrependimento. Ai, que coisa miserável sou, disse ele. Os servos do meu pai têm tudo e eu aqui estou comendo das bolotas do rei, dos porcos. Vou voltar a meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, me trata pelo menos como um dos teus servos. Eu quero pertencer de novo, nem que seja aos teus servos. E quando ele chega lá, quem é que ele encontra? Ele encontra um pai amoroso que o abraça e diz: como meu servo, você está louco? Me dá o anel do pertencimento, ele é meu filho. Traz os chinelos, ele não pode ficar descalço, porque o chinelo era o sinônimo da dignidade. Põe uma túnica nele e vamos preparar uma picanha de primeira, do melhor bezerro que a gente tem aqui, porque o meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente está perdido, sem propósito na vida, até quando a gente é achado. Deus nos acha, porque Ele é um Deus que busca, e Ele sempre nos acha. Quando a gente diz: estou aqui, a vida ganha um novo contorno, uma beleza. O telespectador pode experimentar isso na sua vida. Se agora, nesse minuto, chega diante do Pai e diz: não me trata, Senhor, como um teu filho, se for o caso, mas me trata como pelo menos um dos teus servos. E você vai descobrir que Deus vai dizer: servo não, eu chamo você de amigo, meu filho. E Ele vai correr para você, porque Ele é um Deus que busca. Vai lhe abençoar, transformar, e aí a sua vida passa a ter um sentido extra, para a glória de Deus e pela graça de Deus para o serviço dos outros. Ah, pastor, como essa palavra é extremamente pertinente para os dias de hoje. Pessoas que estão perdidas não no sentido geográfico, mas perdidas emocionalmente, perdidas espiritualmente, perdidas vagando de uma religião para outra, buscando encontrar o sentido para a vida, buscando encontrar a resposta para a pergunta: por que eu estou aqui? E essa palavra que o Senhor deu foi uma palavra muito interessante, porque fala do Deus que vai atrás, do Deus que insiste como ser humano. Pastor, nós talvez tenhamos alguns telespectadores que já frequentaram alguma igreja evangélica, que já correram atrás de outra religião, seja espírita, católica, kardecista, qualquer religião, mas ainda continuam perdidas, estão trocando de religião, mas não há uma metamorfose espiritual em suas vidas. Nós vamos terminar o nosso programa, mas qual é a mensagem que nós poderíamos deixar em um minuto, pastor, para essas pessoas? Então, essas pessoas que, no afã de pertencimento, de descoberta, ficam borboleteando aqui e acolá, verdadeiras pessoas sedentas da verdade, sedentas do propósito da existência, essas pessoas são as bem-aventuradas, porque pelo menos têm sede. E Jesus disse que os que vêm a Ele com sede vão ser saciados. Bem-aventurados são aqueles que têm esse desejo, estão tateando, estão cegos, mas têm a necessidade. Para o telespectador que nos escuta aqui, a minha palavra para você é: você é uma pessoa privilegiada.
Você está na busca. A fonte está aberta, o rio de água viva está disponível para você. E esse rio de água viva chama-se a graça de Deus em Jesus Cristo. Use a sua sede e chegue àquele que tem em humildade, em quebrantamento, aquele que disse que quem vem a mim jamais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a solução. Você já é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que está buscando. Você é uma pessoa que, apesar das lutas da vida, sente a necessidade. Você só precisa descobrir o caminho certo. O caminho certo é Jesus Cristo. Chegue a Ele. Chegue do jeito que você está. E do seu interior, pela graça dEle, haverão de surgir rios de água viva. Porque onde o Senhor entra, esse cariri da sequidão da sua vida vai florescer com as primeiras chuvas da bondade de Deus. É isso aí, gente. Nós estamos finalizando nosso programa. Nós vamos finalizar com um clipe muito especial. Um clipe do Estênio Márcios, um clipe muito legal que fala Confissões de uma Figueira. Fique aí ligadinho. Nós vamos voltar com o sentido da vida em outra oportunidade. E você querendo nos procurar, Igreja Presbiteriana Memorial, ali na Avenida Minas Gerais, número 1252. Deus te abençoe, pastor querido. Muito obrigado pela sua presença conosco. Gente querida, Deus abençoe. Grande abraço. Estendeu sua mão, percorreu minhas folhas, meus ramos, nada encontrou. Foi tão triste, mas nada encontrou. Mal podia acreditar. O sol bateu e eu me escondi. A chuva em mim, eu me encolhi. Terra boa nas minhas raízes, mas eu não frutifiquei. De que me vale tantas folhas, vistoso, verde, inútil e belo? E agora o que é que eu vou dizer? Tive tudo e nada fiz. Ele me falou, eu retorno na próxima estação. Abandono o egoísmo, ninguém é o fim de si mesmo. Olha ao teu redor, tanta gente faminta ao teu redor, alimenta a multidão. Senhor, eu vou me expor ao sol, às chuvas quero me entregar. Nunca mais assim